estamos aqui nessa tarde desse dia, mais um culto evangelístico. Estamos aqui nessa praça, publicando a palavra do Senhor e podemos dizer que nós estamos de posse de uma grande vitória, e o nosso objetivo aqui esta tarde é justamente dizer aos moradores dessa localidade que o Senhor tem um grande plano na vida de cada homem que se encontra fora do caminho do Senhor. Mas nessa tarde, meus amados irmãos, segundo foi nos dado uma oportunidade, eu convido a todos para abrir as vossas Bíblias no primeiro livro do sacerdote Samuel, no capítulo de número 9, versículo de número 6, capítulo 10, versículo de número 6, para a nossa meditação na tarde desse dia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 6, está escrito da seguinte maneira: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Amém, meus irmãos? Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós encontramos mensagens poderosas que falam diretamente ao nosso coração de uma forma sobrenatural. E quando nós observamos e abrimos a nossa Bíblia, nesse primeiro livro do profeta Samuel, nós passamos a observar uma palavra da parte de Deus, aonde Deus resolveu de ter um encontro com um homem chamado Saul. Todos nós somos sabedores que no capítulo de número 9, versículo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia nos diz que quando o Senhor havia permitido que a jumenta do pai de Saul tivesse se perdido, e imediatamente Deus cria uma situação, e quando o pai de Saul vai até ele diz: meu filho, vai em busca das minhas jumentas. Ele se levanta e vai buscar a jumenta do seu pai que havia sido perdido. Imediatamente ele se levanta e vai buscar, chama o seu moço para ir com ele, para ir buscar as jumentas que se havia perdido. A Bíblia diz que Deus leva Saul pelo menos em 3 lugares para procurar a jumenta. Ele vai até a montanha de Efraim à procura da jumenta, e quando ele chega lá, ele não encontra-se a jumenta. Ele sai da montanha de Efraim e vai para a montanha de Benjamim procurando a jumenta e não encontrou. Ele vai, procura de toda forma e não havia encontrado a jumenta que se havia perdido. Então agora Deus cria uma situação para trazer esse homem que estava fora do caminho de Deus, para levantar ele de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que no capítulo de número 10, versículo de número 1, Deus prepara um momento para mudar a história de Saul de uma forma sobrenatural. Imediatamente quando Saul saiu para buscar a jumenta, Deus levanta um homem chamado Samuel. Samuel era um homem de Deus que o Senhor havia levantado, e um dia antes Deus já havia falado a Samuel que chegaria Saul até ele, e através da vida dele Deus iria levantá-lo mesmo para ser rei em Israel. A Bíblia nos diz no capítulo 10, versículo de número 6, aonde nós lemos que quando o Senhor agora preparou esse momento para a vida de Saul, Deus toma Samuel, e Samuel agora fala pelo menos 3 verdades para Saul. A primeira verdade em que Deus fala através de Samuel para Saul, o Senhor disse assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, principalmente essa palavra, mudarás em outro homem, nós passamos a observar que Deus é especialista em mudar completamente a vida do ser humano. Deus é o único ser na superfície da terra que pode mudar pelo menos 3 condições na vida do homem. Deus tem a capacidade, tem o poder
de mudar a personalidade do homem na superfície da terra. Não existe ninguém que pode mudar de uma forma sobrenatural a personalidade do ser humano, mas Deus é um Deus que criou o ser humano, e por Deus ter criado o ser humano, Deus tem essa capacidade de mudar completamente a personalidade da vida do ser humano. A segunda coisa que Deus, ele pode fazer na vida do homem, Deus tem o poder de mudar a condição física, de mudar completamente os caminhos do ser humano. Deus, ele tem esse poder de mudar completamente o caminho da vida do ser humano. Quem sabe, esta tarde, esse dia, existe pessoas que estão trilhando caminhos a qual Deus não está se agradando. Quem sabe, aqui esta tarde, você está se encontrando em um caminho a qual para os seus olhos parece perfeito, mas Deus aqui esta tarde, ele quer mudar completamente a sua história e quer lhe mostrar para você o verdadeiro caminho. Deus quer mudar completamente a condição a qual você se encontra, a qual você está trilhando, a qual você está seguindo, porque Deus tem esse poder. Observe que tempos atrás Saul, ele andava fora do caminho de Deus, mas Deus havia criado uma situação, Deus havia criado um caminho, Deus havia criado um meio para trazer Saul de uma forma para ele. Nós que se encontramos aqui esta tarde, nós somos nada mais nada menos do que um canal de Deus para dizer para você que você é importante para Deus, você é um projeto de Deus, porque quando Deus um dia resolveu de criar a eternidade, de criar o mundo, Deus havia projetado um projeto para a sua vida. Deus, ele havia reservado um momento para você, Deus havia reservado uma história para a sua vida, e essa história será efetuada a partir do momento em que você reconhecer que precisa de Deus. Observe que quando Saul resolveu e entendeu e compreendeu que precisava de Deus e foi até a Deus, observe que quando ele chega em Betel, Deus imediatamente havia mudado de uma forma radical a vida de Saul. É isso que esta tarde que Deus quer fazer na sua vida. Quem sabe você está sendo rejeitado pela sua família, quem sabe você não tem até mesmo caráter, não tem até mesmo personalidade, é até mesmo rejeitado pelas pessoas a qual faz parte desse bairro, mas o Deus de Israel, o Deus que mudou a nossa vida, o Deus que nos comprou, o Deus que nos resgatou, ele quer que esta tarde mudar completamente a sua história e mostrar para você que você é muito útil para Deus, você é um projeto na mão de Deus, e Deus quer fazer na sua vida algo muito grande, a qual essa comunidade, essa localidade vai ter que ver que Deus é Deus, e aquilo que Deus fala, Deus ele cumpre, porque o Senhor, ele é fiel e que cumpre com as suas promessas. Então aqui esta tarde que você possa aplicar essa palavra em seu coração, porque nós estamos vivendo na superfície da terra o último momento da igreja, onde as coisas estão apertando de uma forma sobrenatural. Observe, meus amados irmãos, que a humanidade está vivendo um período difícil, aonde o respeito é o caráter, a personalidade do ser humano está indo de uma forma de água baixa, onde as pessoas não respeitam mais os seus pais, não respeitam mais a sua mãe. Observe que tudo isso é o princípio do fim do mundo e da superfície da terra. Mas enquanto essa igreja estiver de pé, nós iremos o prazer em dizer para você que existe um Senhor que pode mudar a sua história e que pode mudar a sua vida nesta tarde, esse dia, e que o Senhor permaneça vos abençoando em nome de Jesus. Amém.